a todos vocês, pedir licença para entrar na casa de vocês e falar um pouco dessa obra que vem aí para contribuir com a educação, contribuir para ser uma metodologia a mais na formação dos jovens, dos nossos adolescentes, das crianças também. A gente seguiu uma tendência, que é uma tendência internacional, inclusive, né, de alguns países que, devido ao uso da tecnologia e uso, às vezes, não pedagógico, né, nós pensamos um livro que você não precisasse, uma metodologia que você não precisasse utilizar de elementos tecnológicos, ou seja, que a única tecnologia que você utilize para fazer esse processo de gamificação, essa metodologia, a tecnologia mais ativa é o próprio cérebro humano. Então o método ele é bem abrangente, ele pode ser usado para diferentes temas, diferentes disciplinas. Então o professor de qualquer disciplina hoje, educação física, matemática, química, filosofia, história, ele vai poder estar utilizando essa metodologia. Também o professor de educação infantil, o professor que faz o trabalho mais de formação de lideranças, na catequese também, na formação religiosa. Ele é uma metodologia, por exemplo, alguém que vai fazer um estudo bíblico, digamos assim. É uma metodologia muito importante, muito interessante para estar fazendo essa dinâmica. Ou seja, ele pode ser aplicado para qualquer disciplina, para os conteúdos mais diversos possíveis. Claro, tem conteúdos que você não tem como aplicar, mas porque precisam ser coisas mais práticas, mas quase todos os conteúdos é possível aplicar essa metodologia dos reinos da sabedoria. A gente conversou com vários editores, então a gente optou por uma editora aqui da nossa região, para valorizar também a nossa região, valorizar o município de Francisco Beltrão, mas a gente conversou com editores de vários lugares, vários estados, até a gente chegar à proposta do livro que nós temos hoje. Então o livro ele é muito maior, ele foi condensado para que ele pudesse ser um material de formação também para os professores. Então a nossa ideia é ter um livro que o pai, a mãe possa comprar para trabalhar com o filho, que alguém possa comprar também, fazer um trabalho com ele, das áreas que ele precisa melhorar na vida dele, para trabalhar com as escolas, lideranças e tudo mais, e para trabalhar com a formação também dos professores. Então a nossa ideia também é trabalhar com a formação dos professores, sendo um método pedagógico que pode ser feito cursos, palestras, workshops. Então ficou um material bem prático, que o professor pode pegar ali na mão e com a nossa formação também já está aplicando isso. O livro ele era bem grande antes e daí nós pensamos assim, o professor hoje ele tem pouco tempo para preparar as suas aulas. Então ele tem um momento da hora de atividade, se for olhar, o professor tem aquele momento ali e ele tem que já preparar aquilo, já vem as outras aulas e as turmas exigem muito do professor hoje. E ainda mais agora que nós estamos saindo, 2025 é um ano que nós temos uma legislação nova. O livro ele foi publicado ano passado, em 14 de dezembro do ano passado, se não me engano. E ele já pensava, porque nós já acompanhávamos uma tendência, já pensava que isso seria uma coisa que aconteceria, que nós teríamos um momento sem tecnologia, porque é muito mais difícil eu conseguir formar a consciência de uma pessoa para ela utilizar do que eu proibir alguma coisa. Então, proibir é muito mais fácil. E talvez seja também um mal menor, pensando por outro lado. Porque o celular, ele se tornou uma extensão, se a gente for pensar assim, do corpo dele. Então, automaticamente, às vezes, alguns não é nem maldade na sala de aula. Mas a mente dele está tão acostumada que o celular está embaixo da carteira, o que ele faz? Automaticamente, ele pega o celular, ele vai olhar o Instagram, ele vai olhar o WhatsApp. Então, essa percepção do momento certo para utilizar e o momento que não é correto para utilizar, ela ainda não está firme na consciência deles, eles ainda não têm essa maturidade suficiente. Então, a gente já pensava lá atrás que isso seria proibido, porque até que isso fosse formado, que eles não tivessem essa percepção, seria melhor fazer outras dinâmicas, outras formas, para que o aluno também perceba. Olha, é possível uma aula legal, é possível uma aula bacana, se a gente for colocar aqui no histórico da gamificação, como ele é uma gamificação, em 1902 já tinha gamificação. Então não é uma coisa recente, assim, tipo, trabalhar a aula de uma forma mais dinâmica, com uma estratégia de aula.
É uma coisa assim, já que tem de muito tempo, mas a tecnologia, de certo modo, nos prendeu dentro dela. E muitas vezes as pessoas pensam assim, quando eu vou investir em tecnologia na sala de aula, pensa assim, vou colocar uma TV grande, eu vou colocar um projetor, eu vou colocar... E na verdade, o elemento mais tecnológico que você tem dentro de uma sala de aula deve ser o professor. Porque é o professor que é o regente da turma, é o professor que faz esse acompanhamento da turma, é o professor que percebe os alunos que precisam de uma atenção maior. Então, as outras coisas são elementos que podem, por exemplo, a gente pensar um quadro. O quadro, ele pode ser um quadro de giz, você consegue dar uma aula num quadro de giz, pode ser uma lousa branca, você consegue dar uma aula na lousa branca, e pode ser também um projetor multimídia, data show, que a galera fala, ou também hoje que tem os painéis de LED. Então tudo isso, na verdade, é a mesma coisa, só o professor explicando aquele conteúdo, nada substitui o professor na sala de aula. Eu lembro que quando eu era mais novo, se falava muito, não, mas vai vir um robô e vai substituir o professor na sala de aula. E não, a gente vê hoje com a imersão forte da inteligência artificial, hoje quem não usa inteligência artificial, são muito poucas pessoas que ainda não usam inteligência artificial, e algumas sabem que usam, outras não sabem que usam, mas a inteligência artificial está aí. E agora, como eu faço para lidar sem inteligência artificial, sem ter essa dependência da tecnologia? E aí nós temos uma ferramenta muito boa para trabalhar isso na sala de aula. A gente percebe assim que o que aconteceu, a busca pelo conhecimento, a busca pela sabedoria, parece que ela foi, de certo modo, não que esquecida, mas menos valorizada pela sociedade. Hoje a sociedade valoriza assim, as pessoas, não aquele que teve o maior conhecimento, aquele que teve o maior estudo. Ela valoriza pessoas assim só por a popularidade, porque ela fez alguma coisa, e alguns até porque fizeram algumas coisas que não seriam tão éticas assim. Mas o que acontece? Essa busca pela sabedoria é o que a gente quer resgatar. Por isso que o livro se chama Os Reinos da Sabedoria. Porque toda vez que o aluno ele deixa de fazer a tarefa de casa que o professor pediu, toda vez que ele deixa de aprender, e aqui a gente faz uma distinção bem séria, de que qual o momento que o aluno estuda? Porque tem um momento que ele vai para a escola, e a escola é a educação formal, é aquilo que o nosso país, que a nossa legislação entende que é os conteúdos básicos e mínimos que o aluno deve ter. Aquilo não é o máximo, aquilo é o mínimo, digamos assim. Por isso que a gente chama inclusive de base, né? Porque aquilo é o mínimo que se entende que alguém deve saber. Então, a ideia é que a busca do conhecimento extrapole totalmente isso. Então, a gente coloca ali até no início do livro, né, que os atletas eles buscam uma coisa perecível, que é uma medalha. Sim. Ter uma medalha, um broche, algo que identifique que ele ganhou a vitória. Nós, na busca desse reino, nós buscamos algo que seja imperecível. Porque o conhecimento ele não ocupa espaço. O conhecimento, aonde você for, se você tem conhecimento, você vai conseguir mostrar esse conhecimento, você vai conseguir produzir as coisas, porque o ser humano é um ser fantástico, é um ser assim que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem muita coisa para ser estudada. Então, eles se dividem em sala de aula em grupos de 4 pessoas. O primeiro é o rei ou a rainha. Por que o rei ou a rainha? O rei ele exerce uma função de liderança. Então ele tem um aspecto do rei, e a rainha eu diria que é ainda mais forte do que o rei, porque além dela exercer esse aspecto de liderança, ela trabalha também na construção dos sonhos das pessoas que estão ali. Ou seja, o grupo ele se une, esses 4, e eles têm objetivos para ser concluídos. E o rei ou a rainha é a pessoa que vai exercer a liderança para que todos consigam alcançar esse objetivo. E para que a aula funcione. Então, se eu tenho uma temática de pesquisar a história da filosofia antiga, o rei ou a rainha vai ser aquele que vai ser a liderança, vai dizer assim, nós temos um tema aqui para pesquisar, nós precisamos pesquisar esse tema, e daí nós temos o Senhor do Tempo. O que faz o Senhor do Tempo? O Senhor do Tempo, ele é uma função muito importante, porque ele vai ajudar as pessoas a entregar as coisas no tempo certo. Se eu tenho 30 minutos para entregar a atividade deve ser entregue em 30 minutos. Então, o Senhor do Tempo ele vai cuidar para que cada um faça a sua parte, o que precisa ser feito para que a atividade seja entregue.
Aí nós temos o estrategista. O estrategista tem uma função essencial, tanto no ponto de vista educacional, como também a gente pensar, porque todos esses arquétipos, eles são para a formação educacional, são para a formação antropológica, assim, na estrutura do ser, e são também para a formação dele enquanto profissional. Então, hoje, quantas empresas que elas não conseguem crescer mais porque elas não têm lideranças fortes dentro da sua empresa? Quantas empresas que têm a dificuldade do tempo? E se você estipulou um tempo, por exemplo, coloquei lá no iFome 30 minutos para alguém entregar o meu lanche e levou 60 minutos, você já sente que aquilo não está... Então, há uma cobrança de tempo, tanto no meio acadêmico, há uma cobrança de tempo também na nossa vida profissional. E o estrategista ele vai ter uma função também essencial, porque ele vai saber conciliar. Então, dentro da empresa, eu vou ter pessoas que pensam de formas diferentes. Mas eu preciso que aquela empresa, a gente está dentro de uma estrutura que é o capitalismo, eu preciso que aquela empresa produza lucro. Que as pessoas deixem, de certo modo, essas diferenças e elas consigam produzir riqueza, produzir conhecimento dentro dessa estrutura. No caso da sala de aula, que elas consigam entregar o material, fazer uma boa pesquisa e aprender o conteúdo de fato. E daí tem a quarta função. A quarta função, veja que essa questão da conciliação também é importante dentro da empresa. Às vezes os caras brigam na empresa, vão para outra empresa e tudo mais. Saber conciliar, dizer, ó galera, vamos lá, ou vamos fazer um jogo de futebol e todo mundo desestressa e volta para o campo. Não. A última função, né, que é representada pelo número 4, que é a quarta função. Ou seja, cada grupo ele tem os seus problemas específicos e o que acontece? Ele precisa lidar com esses problemas. Então nós colocamos um rei e uma rainha, um senhor do tempo, um estrategista e agora nós deixamos esse último para que o grupo que foi criado ali resolva. Então ele vai criar, no caso dos alunos, ele vai criar o nome para essa quarta função e ele vai criar o que é, digamos, um poder para essa quarta função do que eles vão fazer, que é a maior dificuldade da equipe, desse grupo ali que é o reino. Então, o que é a dificuldade do reino, ele vai criar também uma função para que supere esses desafios. Então, essa função é única, cada reino vai ter a sua diferente, porque vai construir conforme a necessidade. A questão do produto,